Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui, excessivos, com o 5º episódio da 2ª temporada da série Star Trek Lower Decks, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, muitas vezes a gente fica se perguntando, quais são as funções de uma série cômica. Bom, fazer graça, com certeza, mas existem algumas que sim, tem um texto sério aqui e acolá de vez em quando. Às vezes, durante toda a sua jornada, a gente vai percebendo que os personagens, eles vão se amadurecendo, sem perder suas características engraçadas. Séries assim são muito boas. E você pode dizer, tá, Lower Decks é assim desde o começo? Não, pra falar a verdade, tá longe disso, porque os personagens, eles não têm um crescendo. A gente não percebe que de um episódio, alguma coisa que aconteceu, eles passam por um processo de transformação. Realmente, não. No máximo, claro, a gente teve algumas coisas que aconteceram no finalzinho da primeira temporada e depois, quando começou a segunda aqui, mantiveram algumas coisitas. Tanto que uma das coisas ditas ao final aqui desse episódio tem a ver com isso, Aquela coisa que Mariner ficou doída porque o amigo foi embora e nem deu tchau pra ela, Mas não é coisa muito profunda para falar a verdade, Mas sim, séries cômicas conseguem ser sérias, pelo menos às vezes no seu subtexto. E esse episódio específico aqui tem um muito de interessante que você percebe isso talvez de maneira não muito fácil quando você vê a primeira vez o episódio. Talvez fique mais evidente quando você, depois que terminou de assistir, você fica pensando, é um episódio ok, legalzinho, para outras pessoas talvez não, mas se você fica cavucando aqui o que aconteceu, você percebe que, tinha uma certa temática esse episódio aqui que não estava evidente, mas é muito claro quando a gente consegue ligar os pontos de todas as linhas narrativas. Aliás, esse episódio tem duas histórias mais, digamos, basilar, mas o que importa mesmo é o que acontece com essa espécie esquisitona que aparece por aqui, que se duplica, os Dopplers. É por aí que você percebe que se um episódio tem uma certa temática, aí você vai conseguindo enxergar nas outras linhas narrativas. Bom, logo de cara o episódio, aliás, falando em abertura do episódio, ele realmente vai para a abertura, não tem um teaser. Isso é apenas a segunda vez que acontece aqui na série, uma vez lá na primeira temporada e dessa vez aqui também, ou seja, não tem a piadinha inicial, talvez até fugindo de uma questão de ser um episódio cômico, não, pelo contrário, Talvez a situação ali dos Dopplers seja o que tem mais realmente de engraçadinho, porque a parte lá da Mariner e do Boiler é talvez um pouquinho mais forçada. Da parte de Tandy e Rutherford também é. O que está mais engraçado talvez seja a reação ali dos Dopplerianos. Que, aliás, esse é o ponto. A reação que você faz diante de uma situação onde você se encontra. Qual a coisa imediata? Como você se comporta. É isso que é a temática que eu quero dizer, que está na base de todo este episódio, pelo menos a principal base. Sim, é exatamente isso, O episódio já começa com a Freeman tendo que lidar essa situação com os tais Dopplers, onde de antemão eles já estavam sabendo que eles precisam ter certos dedos na conversa com os sujeitos. Tem que tomar cuidado, porque senão eles vão se dividindo. E é fácil perceber que eles se dividem quando eles se sentem incomodados, quando eles estão desconfortáveis com a situação que está acontecendo. Isso vai piorando cada vez mais ao longo do episódio, É realmente uma história que se mantém durante muito tempo, que a gente pode até chamar realmente de história principal. A história de Mariner e Boiler é quase uma historinha B, sendo a C a de Tandy e Rutherford. Bom, e claro, quando está essa pendenga ainda entre ter aqueles cuidados com os Dopplers, a Freeman e seus chegados estão pensando em ir lá o tal baile anual que sempre acontece, uma coisa muito badalada, todo mundo quer ir, um traje de gala, Aquela coisa toda, aquela frescura, Mas Mariner e Boiler também, da mesma maneira, querem participar, mas eles talvez não tenham cacife, só que aí se lembra, que, caramba, o Boiler tem um certo duplo, está lá, na Titan, a nave do Riker, e com certeza o Riker seria convidado para tal bailinho super bacana, como também aquele outro Boiler, mas como está todo mundo distante, tanto a Titan quanto o Riker
quanto o outro Boiler, com certeza eles não vão poder participar do baile, que é aqui mais pertinho. Aí que tem a deixa que Mariner aproveita de maneira super rápida, né? Finja ser o outro na sua cópia, né? E eu vou junto. Bom, e aí nasce, né, a segunda linha narrativa por aqui, que também é recheada de ação, ou até mais ação do que a outra da Capitã Freeman, que tem aquele, claro, é um momento tenso, né? Aquele único Doppler, né, está se multiplicando aos montes e está praticamente detonando com as Cerritos, né? Há lá aquele episódio Short Track lá da sua segunda temporada, onde tínhamos aquela nave lá que tinha problema com pingos, né? Que passaram a se multiplicar de uma maneira tão intensa que, se eu não me engano, acho que a nave foi até perdida, não foi? Não me lembro direito. Não dá para rever, na verdade, esse episódio. Vocês sabem, o Short Track não está disponível em lugar nenhum, a não ser através da Sparrow Plus. Bom, enfim, o que vale, né? Esse episódio se assemelha muito àquele. Mas a questão que importa, né, eu dei uma sapiada aqui, você não tinha desligado o som que desligou, eu estou regravando esse vídeo. Enfim, o que vale é, sim, temos duas linhas com ações. Cenas de ação, que eu quero dizer, né? E a outra terceira linha, qual que é a mequefeca de Tandy e Rutherford? Bom, é um pouquinho mais amena, mas ela está ligada tematicamente com a questão que eu coloquei ali dos Dopplers, né? É aquela coisa da reação que você faz instintivamente quando você está numa situação X, Y ou Z. Qual o seu comportamento? Bom, no fundo, como tanto Tandy e Rutherford estão ainda dentro dos Cerritos, eles estão sofrendo o problema da duplicação lá dos aliens. Mas o que importa mesmo é que eles estavam antes, no momento de relaxamento, ou seja, final do expediente, o que eles fazem? Coisa que nunca havia sido documentada, né? Mas eles gostam de montar maquetes, no caso estão montando uma Cerritos. E Rutherford está meio incomodado que ele não consegue, principalmente porque ele tem um problema agora, a partir do começo da segunda temporada, né? Que ele perdeu a sua memória, está zerado. O último ano ele não se lembra. Então basicamente ele não sabe como montar essas Cerritos. Ele sabe que foi anteriormente já revisitado essas pecinhas, porque ele encontra pequenas informações anotadas por ele mesmo aqui e acolá, o que resulta até em alguns momentos engraçadinhos, né? Porque acaba acertando um raio para lá, para cá, para o outro, enfim. Ok, mas ele está incomodado, ele não consegue lidar com aquilo, justamente porque está com a memória avariada. Bom, e depois as duas ações se juntam, né? Na verdade, o problema lá da multiplicação dos Dopplers e a situação dele ali com a Tandy, que acabam ficando isolados, acho que é lá no hangar, né? Ele só tem uma escotilha para sair. Enfim, estão correndo perigo também. Aliás, eu achava que era deles que viria a solução exatamente daquela duplicação infinita. Eu não achava que seria que nem lá no Short Tracks, que a nave seria perdida, né? Não teria cabimento por aqui, né? Alguma solução pintaria a parte deles. Mas no fundo, ainda veio através da Freeman, que estava lidando com o assunto logo no início. Mas antes de falar disso, né, vamos passar para a parte então lá da Mariner e Boiler, que vão, enfim, para a base estelar, acho que 25 ou 26, bom, não importa, é lá que vai acontecer a tal festa, né? Mas de uma maneira não muito explicada pelo roteiro, eles não sabem onde vai acontecer o evento. Como assim? Se é um negócio que sempre acontece, muito conhecido, muito disputado, como não se sabe qual é o ambiente que vai acontecer? Não tem lá muito cabimento isso, né? Mas ok, vai. Tanto que ela tem que perguntar para aqueles sujeitos suspeitos, né? Que no caso ali até aplica um golpe em cima dela, né? Ok. Na verdade, isso foi uma desculpa para ter aí sim uma cena mais intensa de ação, que é eles fugirem das forças de segurança ali da base estelar através daqueles veículos, né? Um exagero gigantesco. Eu não curti muito quando eu estava assistindo, para falar a verdade. Quando eu vi todas essas sequências de ação, deles fugindo, tanto o Mariner quanto o Boiler, eu achava que isso está deixando um episódio assim meio sem graça. Mas no fundo, isso também estava conectado com a temática do episódio que eu coloquei para vocês. Está conectado com a base principal. Mas a gente só percebe isso depois, quando a gente pensa mais a respeito do assunto. Bom, o que importa é que eles acabam conseguindo fugir e vão ao tal baile. Só que quem entra é apenas o Boiler, porque ele sim, né, ele está se fazendo passar pela sua cópia. Ok, ele passa batido ali pelo segurança, mas ela, Mary, não consegue entrar. E aí eles ficam divididos. O que começa ali, na verdade, a outra base desse episódio, que é justamente
o que aconteceu com eles depois do retorno de Boiler, ou antes dele ir, inclusive, né? Porque a pendenga existia entre eles, quer dizer, existia da parte de Mariner. Ele nem estava sabendo que a amiga estava desgostosa com ele porque ele nunca se despediu. Isso ficou bem frisado lá no final da outra temporada, né? Ela chegou a comentar aqui também na segunda que ele nem se despediu, mas acho que não foi para ele que ela falou. Acho que ele talvez tenha falado para os outros dois, né? O Rutherford e a Tandy, não sei, não me lembro. Mas eles chegam a isso aqui ao finalzinho do episódio, porque estando lá dentro da festa, o Boiler não se sentiu à vontade, ele não tinha conexão com ninguém. Faltava a amiga. Enquanto isso, ela, Mary, acabou arranjando um lugarzinho para, digamos, secar as mágoas. Um barzinho típico daqueles que todos os oficiais de uma academia, ou sei lá, relacionado à diversão de militares, vão para se divertir. Inclusive um barzinho que, sim, ali está cravado no balcão que Kirk e Spock passaram por ali, provavelmente depois de não terem conseguido em anos anteriores, né? Muito tempo antes, né? Séculos anterior, né? Não terem conseguido entrar dentro da tal mesma festinha badalada. Agora um detalhe também que não está mal explicado, né? Como é que o Boiler encontrou a amiga ali dentro desse barzinho? Não importa também, né? Mas depois ainda piora, mais gente aparece por ali, né? E aí sim a gente volta então para Freeman, que depois já estava com a situação quase de perder a nave, de tanta duplicação lá daquele único indivíduo Doppler, quando ela finalmente perde a paciência, e aí de novo entrando na temática, né? Como é que você reage à situação onde você se encontra? O tempo todo, quando ela tentava consertar, mais ela piorava, porque quando ela inventava uma certa amenização para a situação daquele Doppler que acabou de duplicar, falou, não tem problema, ela piorava, porque o sujeito de novo se sentia inferiorizado ou incomodado com o que estava acontecendo ao seu redor e duplicava mais uma vez. E isso aumentava exponencialmente de maneira que ia assim perder a nave com certeza. Até o momento onde ela mudou a expectativa dela, né? Mudou a sua reação. E ela reagiu com raiva para cima do sujeito e o humilhou. E aí que então também o Doppler, ele... Peraí, mudou a situação. Há um novo contexto em volta dele, um contexto de agressão, não de amenização. E aí ele se aglutinou. Eu achei bem sacado do roteiro acontecer isso, porque está na temática então, que talvez a gente não entenda ali na hora, mas quando a gente reflete depois de assistir o episódio, a gente percebe com mais facilidade. A reação dele, sim, tem tudo a ver para situações diferentes também, né? A gente... atua de maneira diferente. Bom, e Freeman rapidamente mandou a ordem para toda a tripulação, né? Passem a ofender todos os Dopplers que vocês encontrarem pela frente. E aí o problema foi se resolvendo, né? Claro que também o roteiro não especificou direito, né? O roteiro tem várias falhas em não apontar direito como as coisas chegaram a tal ponto, né? Ou seja, né? Todo mundo passou a ofender lá as duplicatas que foram se aglutinando, mas ao final, quantos que sobraram? Depois eles colocaram todos na mesma sala e passaram também a ofender para todo mundo voltar a ser aquele primeiro indivíduo que começou a se dividir. Não falaram nada a respeito disso, né? De qualquer forma, daqui a pouco ele aparece, né? Porque, enfim, resolveu-se o problema então dentro das Cerritos e a Freeman quis também ir para o baile junto com os seus colegas de trabalho, mas ela também foi meio que posta de lado e não deixaram entrar toda a sua turma. E aí ela aplica a grande vingança. Ah é? Não posso entrar no baile? Então vou ferrar com o baile. Ela simplesmente manda teletransportar, né, aquele cidadão lá que havia se duplicado anteriormente para o centro lá da festinha e... não dá 2 segundos, ele já se sente incomodado, porque ele está num ambiente hostil de novo, né? Ele não consegue se controlar, ele se começa a multiplicar. Na verdade, ele se multiplica na mesma quantidade que ele estava antes lá dentro das Cerritos, né? Dá para perceber que ele não se duplicou 2, 4, 8 vezes, não. Ele instantaneamente ele passou para o número máximo que ele havia estado lá dentro da nave espacial. Foi uma sacanagem que a Freeman fez, mas bacana, foi ok. Falando nisso, né, esqueci de dizer o finalzinho ali da história de Rutherford e Tandy, né? Quando eles também estavam no limite ali, acho que dentro do hangar, né, só tendo uma escotilha que eles podiam alcançar para se salvarem, né? Aí que caiu a ficha de Rutherford exatamente na questão de como reagir aos momentos difíceis ou a situação complicada.
Aí que veio a informação surpresinha da Tandy, né? Peraí, Rutherford, você nunca montou essa nave, na verdade. Ou seja, ele meio que ficava enrolando aquela situação para sempre se permanecer a oportunidade de sempre estar com a amiga ou a sua apaixonite. Ele não lembrava disso, né? Ele está com a memória apagada de um ano anterior, mas quando ela diz, aí sim ele passa a reagir de maneira completamente diferenciada. De novo, dentro da temática, para cada situação, uma reação diferente. E aí, de uma maneira também super rápida, eles se livram então ali dos duplicáveis através daquela escotilha que eles conseguem abrir também, se fazendo uso ali das pecinhas da nave Cerritos. E é bacana que depois, no finalzinho, né, já que eles não vão lá para a base estelar para a festinha, né, eles vão começar a montar a Deep Space Nine, né? Bacana. Enfim, mas aí voltando para a festa, que não deu certo para os dois grupos, né, tanto do Mariner Boiler e também de Freeman e companhia, né, depois que ela, a capitã, sacaneou lá a festa, né, eles estavam lá comendo, sei lá, parecia um churrasquinho de gato que eles estavam comendo, né. A Mariner percebe que a mãe e demais oficiais estão lá fora e convida todo mundo ali para dentro do tal barzinho super famoso. E é ali que tem um enlace de todo mundo. Aliás, né, um típico final feliz que nunca havia acontecido aqui na série. Quase já chegando ao final da sua segunda temporada, né? Um finalzinho assim mais alegre entre os alferes, os subordinados. Acho que já tinha acontecido, acho que uma vez pelo menos, não muitas vezes, acho que só uma talvez, por aí. Mas junto com os oficiais superiores, nunca, foi uma coisa inédita. E a gente pode até pensar, caramba, vai mudar então a dinâmica entre eles? Na verdade não, né? No fundo a gente sabe que no próximo episódio vai estar tudo zerado e tudo voltou a ser o que era antes, né? Aquela distância enorme. Porque no fundo a temática do episódio, né, que é o que você faz, como você reage a determinadas situações, vai continuar se mantendo por toda a série. E mesmo com a informação que agora Boiler sabe que a amiga ficou muito magoada quando ele foi embora sem se despedir, seja bem concreta, isso também vai mudar? Não, também não vai. É uma coisa que vai ser esquecida de fato. Ou seja, existe uma grande temática aqui de se trabalhar a questão da reação, o seu comportamento diante de eventos específicos. Mas, no fundo, serve apenas para esse episódio. Não vai servir para toda a série. Poderia servir, né? Todo mundo passar a se comportar de maneira diferenciada a partir de agora. Mas não, né? Bom, de qualquer forma, eu curti bastante esse episódio. Quando eu terminei de assistir, por causa principalmente daquelas cenas de ação com o veículo lá, de Mariner e Boiler fugindo da segurança, eu achei que era uma coisa um pouquinho... qualquer nota. Tava achando o episódio fraco. Depois, quando eu comecei a refletir um pouco mais sobre ele, que foi caindo mais a ficha de, não, existe uma boa temática aqui para o episódio. Há um discurso, como eu coloquei lá no começo do vídeo, um discurso sério, não é apenas uma comédia, não é apenas uma sucessão de sequências engraçadas. Tinha um pano de fundo bastante interessante e por isso eu passei a valorizar mais ainda esse episódio depois de ter assistido completamente ele e refletido a respeito. Enfim, gostei muito então aqui desse quinto episódio da segunda temporada da série Star Trek Lower Decks. E portanto, vou dar assim uma boa nota. E nos meus apontamentos aqui eu havia colocado uma nota 4, mas eu vou aumentar mais um pouquinho. Para ele, eu vou dar 4,5 asteriscos. No fundo, acabei achando bastante divertido e muito útil, digamos assim, o que está por baixo de tudo. É isso.